É, beberes, a JBL Boombox finalmente ganhou uma concorrente. Olha o tamanho disso aqui, rapaz! Simplesmente Tron Smart Bang Max. Vamos já começar com a palavra mágica aqui, tá? 130 watts de potência! Cara, é isso aí mesmo que você entendeu, tá? 130 watts de potência, até 110 decibéis de volume a gente vai ter nesse brinquedo gigante aqui, cara. E isso aí sem falar na tecnologia Sound Pulse, que vai dar ali um up em todas as frequências, tá? Vai deixar o som bem mais potente, 24 horas de bateria, que já vou deixar uma observação aqui. Maluco, tem coisa aqui pra deixar a JBL chorando, então olha só. Vamos lá pro unboxing. Tá pra maldado, hein? Poderia ter sido melhor, mas eu tô muito ansioso, vamos lá. O que a Tron Smart foi arrumar, meu amigo? Que caixa, cara! Mano, olha só, já vem aqui com uma proteção bem bacana. Desculpa, gente, eu não consegui botar a câmera de cima que a caixa é muito grande, mas se liga só, caiu até um negócio aqui. A gente vai ter uma fonte de alimentação aqui, a caixa vem muito protegida dos lados, pela aquela proteçãozinha, né? Vocês já estão acostumados quando compra da China. Tirar aqui a caixa aqui. Meu Deus do céu, é bem grande. Tirar mais os papéis aqui e já era. Vamos que vamos. Cara, olha o tamanho dessa caixa de som. É um negócio de maluco. Começando aqui com o conteúdo da caixa, a gente vai ter aqui uma alimentação, tá? Nesse caso aqui não tem como ser USB-C, tá, gente? É uma caixa com uma potência muito grande, então tem que rolar uma alimentaçãozinha. E só pelo fato de ser menor do que o da Boombox 2 já é um esculacho pra JBL. Vamos começar por aí. Além do mais, aqui ela vem acompanhada de mais papéis junto com um grande cabo P2, tá? Inclusive, cara, na parte de entrada que essa caixa aqui vai dar um show. Tem LED, tem muito mais entrada que a JBL, tem mais potência. E por acaso eu já dei uma olhada no preço aqui, posso falar que tá mais ou menos interessante. Lá pro final do vídeo a gente vai conversar sobre isso. Vamos dar uma olhada nesse bebê aqui. Cara, a caixa realmente, eu acho que em termos de tamanho é a JBL. De repente ela pode ser até um pouquinho à toa menor, mas tá muito próximo da JBL. Olha esse design, cara, que coisa bonita. Eu vou ter só uma ressalva pra isso aqui, né? Que quem for te ver com uma caixa dessa aqui na pista, de cara vai olhar e vai pensar, nossa, aquilo ali era pra ter sido uma JBL, mas é uma marca que talvez a gente não conheça, né? Até porque eles colocaram um logo grandão aqui na frente. Eles podiam, de repente, ter poupado esse logo aqui grande, ter colocado um pouquinho mais pra baixo, sei lá, pra não ficar tão parecido assim, né? Ou simplesmente ter deixado só aqui na alça, ó, que tá escrito Tron Smart aqui na parte de cima também. Inclusive, aqui em cima eu acho que ficou mais estiloso, tá? Diga-se de passagem. A situação é a seguinte, essa caixa aqui vai contar com uma proteção IPX6 à prova d'água, mas não é um barco, tá? Não é submarino, não é Ocean Gate, não taca esse negócio aí na água, por favor, tenha amor o seu dinheiro. Outra coisa também, como eu comentei com vocês sobre a bateria, ela vai ser uma bateria de 24 horas, mas a Tron Smart poderia ter sido um pouco mais específica, né? Até porque eles já fizeram isso no passado, de avisar pra vocês que 24 horas não quer dizer grande coisa se você tiver com ela no máximo, pior ainda se você ativar aqui, né, o Sound Pulse e deixar ela aí com um pouco mais de potência. Aí nem se fala, a bateria vai embora muito mais rápido. Agora, em termos de composição da caixa, deixei uma colinha aqui, porque se liga só, ela vai vir com 6 drivers, 6 unidades de drivers, sendo 2 tweeters, 2 mid-range, que eles colocaram aqui como mid-tweeter, mas eu acho que é mid-range, pra dar um gás ali nas potências mais médias, médio, grave. E além do mais, você vai contar com 2 woofers. A caixa tem tudo para ter uma qualidade de som excepcional, tá? Não tá faltando nada aqui, eu estou com grandes expectativas. Tô realmente bem maluco pra gente conseguir testar o som dessa parada aqui. Vamos só dar mais uma olhada nos detalhes que a gente tem aqui na parte de fora. A começar, cara, por esses botões aqui na parte de cima. Tô tentando acompanhar pelo meu monitor aqui, acho que não vai ter jeito, vou ter que dar uma olhada aqui. Beleza, basicamente são botões de menus e mais uma paradinha aqui, cara, que vai servir quando a gente olhar as entradas que tem nela. Então o botão de liga e desliga, Bluetooth, play, pause, aumentar e diminuir o volume, botão da tecnologia Sound Pulse e lá no final, cara, vocês vão ver um botão Echo. Por quê? Simplesmente porque eles deram uma aula aqui pra gente de opções aqui na parte de trás da caixa. Cara, se liga nisso daqui. Meu amigo, olha quanta coisa tu tem aqui, cara. Eu acho que não tem nem Sony que bata de frente com um negócio desse, nesse tipo de caixa de som aqui, não tem como. Olha só, vocês vão contar simplesmente com 2 entradas P10, mais o ajuste de ganho aqui, ou seja, você pode ligar o seu instrumento mais ali um microfone. Vai contar com a entrada auxiliar, né? Não é à toa que a gente tem um grande cabo auxiliar de 3.5mm, né, dos dois lados. Além do mais, uma entrada de micro SD para você colocar o seu cartão de memória, ou então aqui uma entrada USB, que até então, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não sei dizer para vocês se vai ser possível carregar o celular ou é simplesmente a entrada pro seu pendrive aqui. O grande lance, cara, é que realmente é uma aula
aula de coisas que vocês podem colocar numa caixa de som com um preço muito acessível. A gente tem que conversar melhor sobre o preço por conta de toda essa questão aí de remessa online, mas pelos cálculos que eu fiz aqui, ainda sai mais barato do que a JBL. E se ela entregar o que ela tá prometendo aqui, meus amigos, não tem jeito. Não vai ter como, simplesmente não tem como eu não recomendar se ela entregar o que tá prometendo. Então pra gente testar essa parada aqui, vamos ligar a situação e ver do que ela é capaz. Isso fora o LED, né, que eu nem cheguei a falar, cara, mas tem um LED aqui do lado, eu tô ansioso, foi mal, tô emocionado. Seguinte, ó, assim que você ligar a caixa de som e conectar no aplicativo, a caixa já vai estar disponível aí. Você vai ter aqui as informações dela, nível de bateria, volume e tudo mais. Se você vier aqui nessa opção do meio, você vai ter acesso a tipos de equalização, tá? O que interessa pra gente nesse teste é a equalização standard, mais a equalização Sound Pulse, tá? Não vou entrar no mérito de julgar as outras aqui, porque acho que não é coerente nesse tipo de vídeo. Além do mais, se você vier aqui na última opção, você vai ter acesso a mais coisas tipo controle de luzes, controle da entrada que está sendo executada. E se você for mais para baixo aqui, a gente também tem acesso ao equalizador que você pode mexer para melhorar o som aí e deixar do seu gosto. E falando no LED, cara, já vou ligar aqui para ver como é que fica. Ó, esse aqui é o modo carrossel e tá bem brilhante, hein? Não aparenta ser aquele LED vagabundinho que a gente vê por aí em caixas de sons mais baratas, tá? A gente vai ter aqui o modo carrossel, o modo de respiração profunda, eles chamaram assim, não sei porquê. E além do mais, vocês vão ter aqui o modo Fashion Party, tá? Esse modo aqui que vocês estão vendo agora. Eu acho que o carrossel fica um pouco mais bonito, né? Todas as cores aqui eu acho que fica melhor. Enfim, vamos dar uma olhada agora no que diz respeito ao som, porque é o mais importante aqui pra gente. Já vou começar aqui, ó, vou botar o volume dela mais ou menos ali em 50%. Vamos ver se ela vai manter esse volume depois que eu der play. Vamos lá pra primeira música, eu espero que ela me surpreenda. Cara, sem o Sound Pulse ligado, ela manteve aqui 50%. E o som já chegou, meu amigo, no pique, hein? Subgrave sensacional, cara. 50%. Fora da tomada e sem Sound Pulse. Deixa eu botar aqui o Sound Pulse. É praticamente indispensável. Tô gritando aqui, cara. Caixa de 50%. Meu amigo, aonde é que a gente vai chegar nesse teste aqui, cara? Tô ansioso. Em 50% do volume, a gente já teve um subgrave sensacional e com o Sound Pulse desligado, cara, eu acho que o som fica bom, sabe? Mas com a função ligada, eu acho que faz uma diferença absurda. Você vai continuar tendo uma entrega de subgrave sensacional, só que a diferença é que eu sinto que o médio e o agudo, eles ganham uma potência bem maior ali. E esse ganho de potência no final eu achei primordial pra dar uma impressão realmente de que a caixa consegue entregar muito mais, que é o que ela mostra aqui pra gente, né? Mas ó, 50% ainda é muito fraco. Vamos aqui pra próxima música, vamos jogar pra 70 e ver como é que isso daqui vai evoluir. Vou deixar o Sound Pulse ligado, inclusive, hein? É uma bela porrada, hein? Cara, que espetáculo! Cara! Acho que a JBL vai chorar. Meus amigos, o que isso aqui representa pra gente? Aparentemente, a gente finalmente vai conseguir ter uma concorrente à altura. E vou falar mais, tá? Se não fosse essa história de remessa online aí, eu acho que o negócio ia ficar pior ainda pra JBL. Uma belíssima porrada no som aqui em 70% do volume, não estando 100% já surpreende bastante. A gente tem uma entrega de subgrave absurda aqui e é claro que as outras frequências não ficam mais apagadas por conta disso. Inclusive, já
vou adiantar aqui, gente, que eu não desconfio que a JBL pode entregar um pouco mais de coisa ali que agora eu não consigo pensar sobre isso, né? Eu preciso colocar uma do lado da outra pra ver. Mas eu não consigo, de memória, dizer pra vocês, olha, a JBL tá muito melhor, a JBL tira a onda, porque não é o caso, a gente tem muito mais coisa aqui. Não só em qualidade sonora, né? Mais funções de entrada, mas a qualidade sonora é um negócio, você fica se perguntando por que as marcas mais prestigiadas, vamos dizer assim, né? O que elas gastam tanto num produto? Porque aqui, com $199, você já consegue ter uma caixa sensacional, gente. $199 é o quê? Praticamente R$1.000. Eu já falei pra você ter só um pouquinho de paciência que pelos cálculos que eu fiz aqui, a gente vai chegar num valor interessante, tá? Mas as marcas maiores não vão me convencer que eles estão gastando muito, que pra fabricar é muito caro. Não, eu acho que é mais o nome mesmo, porque aqui já tem muita coisa em 70. Então vamos lá, última música 100% e me surpreenda, cara, me surpreenda. 100%. O som vai estourar. Isso aqui, brother, eu não consegui me ouvir nesse ambiente, eu não consegui me ouvir. Eu acho que o relógio, ele ficou maluco aqui do alerta que ele me deu. Se liga só, vocês verem que eu não tô zoando. Aqui, ó, acabou de chegar o alerta aqui, o relógio tava vibrando aqui no meu pulso, porque é um negócio de maluco ficar do lado dessa caixa. JBL, tu tá fudido. Eu não tenho palavras pra conseguir colocar pra vocês aqui o que representa essa caixa aqui em 100%. Nada além de uma equalização surpreendente, uma potência surpreendente pra $199. Inclusive, vamos pegar isso aqui e fazer uma conta aqui. A conta maluca, tá? Supondo que $199 sem frete, tá bom? Vamos supor que não tem frete aqui, porque eu não sei se eles vão cobrar, se não vão, já que essa caixa aqui só vai ser lançada no 5 de agosto, tá? Mas ó, $199, mais 60% a gente foi aqui pra $318, mais 17% ali de ICMS, né? Vamos pra $372,53. Se eu multiplicar isso aqui por 5, sabendo que o dólar não tá mais a R$5, a gente vai chegar a R$1.862, R$1.900. A Boombox hoje, a Boombox 3, tá? Não tô falando de Boombox 2. Uma Boombox 3 hoje você não encontra por menos de R$2.200, tá? Tá extremamente difícil de chegar ali. O que essa caixa consegue entregar vai muito além disso, porque é uma questão de preço sim, mas principalmente, cara, o que a gente tem como qualidade aqui é um negócio de maluco. Vocês que não estão ligados na realidade daqui, $199 dá mais ou menos ali, sei lá, uns 190 €, não é tão distante do euro pra mim. A Boombox 3 aqui me custou 550 no lançamento. 550 versus $199. Vocês têm ideia do que isso aqui representa no bolso de uma pessoa? Eu tô realmente, sem palavras, é isso. O que eu quero fazer aqui, o quanto antes, é colocar uma de frente pra outra, porque eu tenho que perceber alguma diferença ali, porque se não tiver, meu amigo, a JBL... É uma pena que eu não posso falar palavrão nesse canal aqui, não muito, né? Eu posso falar só um pouquinho. Enfim, equalização extraordinária, potência extraordinária, subgrave sensacional, uma equalização de dar inveja, um preço de dar mais inveja ainda. Não tem como não recomendar, mesmo com todos os problemas do Brasil. Sim, pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa nesse lado do Remessa Online, alguma coisa que de repente eu não pensei aqui, já convido vocês a deixar aqui no comentário, tá bom? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, onde eu fiz um mix com o vlog daqui, explicando, dando um pouco
pouco mais de contexto pra vocês com relação à minha opinião sobre toda essa situação dos impostos no Brasil. Eu vou deixar esse vídeo bem aqui no card se você quiser dar uma olhada pra mais detalhes, e realmente eu vou te convidar a deixar mais coisa aqui, tá? De repente essa questão do frete pode ter um pouquinho mais de impacto, mas cara, eu acho muito difícil conseguir bater ele de frente com o Boombox 3. Isso fora o fato de muitas vezes a Transmart ter caixas no Brasil, tá? Então pode ser que a partir do 5 de agosto tenha um estoque dela aí, e aí toda essa conta que eu fiz aqui, cara, vai pro ralo, tá? Eu chutaria no máximo uns R$1.500 por essa caixa aqui diretamente no Brasil. E não tem como não dizer pra vocês que não vale a pena, é realmente um soco na cara das marcas que gostam de colocar tudo mais caro simplesmente pelo nome, por não ter concorrência. Enfim, se você curtiu esse vídeo aqui, se você já tá louco pra ver o comparativo, meu amigo, já vai largando o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o comparativo dessa caixa de som, me larga um comentário aqui caso eu tenha esquecido alguma coisa com relação ao preço. Vamos trocar essa ideia aí porque é importante pra mim e é importante pra vocês também, eu tenho certeza disso. Enfim, no mais eu vou deixando aqui o meu muito obrigado. Cara, Transmart, meus parabéns, é isso, valeu, até o próximo vídeo, tchau! Alexa, liga o ventilador. Meus amigos, o calor que tá fazendo nesse estúdio não é de Deus. O negócio realmente tá tenso pra mim aqui. Acho que dá pra ver, né, que minha mesa... Ó, a camisa aqui, toda... Jesus, que coisa nojenta. Enfim, a Transmart, nesse caso aqui, como em vários outros, tá, também no passado, demorou pra chegar nesse patamar, mas ainda bem que chegou, meus amigos. Que vitória é isso daqui pra quem não tem grana pra comprar uma JBL. Que vitória. Eu realmente tô bem ansioso pra conseguir fazer o comparativo dela com a Boombox 3. Eu vou deixar com a Boombox 3 direto, tá? Nem Boombox 2, porque aqui já vale a pena o comparativo de gigante pra gigante. Eu espero de verdade que com toda essa história de remessa online ainda vale a pena você encomendar esse modelo aqui, porque vai valer cada centavo, meus amigos, vai valer, e é isso, não tem mais o que eu possa acrescentar pra vocês, a caixa tá muito legal. Enfim, obrigado aí se você ficou nesse vídeo, realmente tá muito calor aqui, não dá pra fazer muito pós-créditos, eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo, mais um lançamento por aqui, né? Fico grato pela marca por ter confiado no canal pra mais esse produto por aqui. Vou deixando um grande abraço pra vocês e não deixe de colocar aqui nos comentários o que vocês querem ver como comparativo desse modelo aqui, falou? No mais é isso, valeu, até a próxima e tchau!